Noite, meu povo, tudo bom com vocês? E aí, muita gente tá pegando a estrada, né? Já pra aproveitar aí essa virada de ano. Mas, como eu falei, não poderia deixar de, de ter essa live hoje, né? E essa live é muito importante pra mim, a de hoje, porque eu participei um pouco aí da trajetória dele. Não sei se vocês viram, mas todas as pessoas que eu trouxe até agora, eu tive uma pequena história com ele, né? Ou diretamente ou indiretamente, né? Mas com o nosso convidado de hoje, foi diretamente. Esse cara, aí eu tive uma, uma vida assim, muito grande a participação. Ele foi meu aluno de educação física, tá? E hoje ver ele crescendo e hoje consolidado, porque ele na categoria de base, gente, um treinador consolidado, tá? Pra você ter uma ideia, o cara trabalhou os três grandes aqui, né, cara? O cara trabalhou nos três grandes, então é um prazer enorme quando eu conversei com ele, fiz o convite a ele e ele chegou e aceitou. Então foi belíssimo. Tá aí nossa amiga Thaís. Tudo bom, Thaís? Quanto tempo, Thaís Filgueira? Chegando a trabalhar junto, né, filho? Thaís lá no Maria do Carmo também. Thaís era professora lá e teve, como ela tá falando aí, o orgulho de ter trabalhado com o Otávio, né? E Otávio foi treinador do esporte, né? Thaís é rubro-negra, não, esporte, né? Rubro-negra é Flamengo, Vitória, né, Thaís? Tu é esporte, Esporte Clube do Recife, o maior do Nordeste. Mas, enfim, eu tive o orgulho de trabalhar com ele, né? Ainda cheguei a trabalhar um pouco com ele, tá? No âmbito do futebol. Mas foi muito rápido, tá certo? A gente não teve. Ele não ficou muito tempo, porque ele recebeu o convite e na época o técnico era Ney Eloy e eu era o auxiliar, ele era nosso preparador físico. E aí a gente fez, cara, vai embora, velho, vai seguir teu caminho. E graças a Deus ele seguiu o caminho dele e tá aí, né? Tá aí hoje técnico consolidado, como eu falei. O cara é monstro. O cara é monstro, tá? Falei com ele agora há pouco. Ele tá chegando em casa, ele saiu do treino, tá? E tá ingressando para casa para poder vir falar com a gente. Ele é o treinador do CRB, tá? Treinador do CRB, da categoria de base, do Sub-20. Também dá palestras, e trabalhou nas outras aqui, categorias aqui. Daqui a pouco ele vai explicar tudo aí, tá, Caio? Daqui a pouco eu vou, senão não adianta, eu já abri o leque aqui, né? Aí deixa ele, vai chegar e ele vai conversar com vocês. E se vocês tiverem perguntas, tá? Vocês podem deixar aí, gente. Que ele vai estar aberto a isso aí, tá? Quando ele chegar, ele vai estar acompanhando aí. Acho que ele for, beleza, ele vai responder. Claro que ele não vai responder todas as perguntas, né? Mas aí a gente vai deixando para que ele possa responder, tá? E pessoal do Maria do Carmo, vamos encher a live aí, gente. Vamos encher a live. Vocês são do Maria do Carmo, de Maranguape, ali que era a área dele. Vocês foram atleta dele no Santa Cruz, no Esporte, no Náutico, tá? Vamos lá, vamos bombar essa live hoje aí, para que aí a gente possa sim fazer um bom bate-bola aqui, uma boa conversa, ter uma boa interação aqui, tá, gente? Aí por enquanto aqui, né, Otávio Augusto, treinador hoje do Sub-20 do CRB, tá? Jean, meu amigo Jean, show de bola. Jean hoje treinador também, tá? Jean, vá se organizando porque eu vou lhe convidar também, tá? Eu vou convidar você e o Max, tá? Foram meus atletas também no Colégio Santa Helena e hoje trabalham me salva aí, tá, Jean? Mas eles trabalham num projeto aí, Tubarões, não é isso, Jean? Então vou trazer você aqui pra gente bater um papo, tá? Você e o Max, tá bom?
Então vamos lá, Otávio Augusto, treinador da categoria sub-20 do CRB. Hoje ele está no CRB. Treinador de futebol com a licença B da CBF, tá? E bacharel em educação física, formado na ESEF UPE. Esse é o cara que a gente vai conversar hoje com ele. Além de palestrar no Confute, é um cara altamente estudioso, tá? O cara que conhece realmente dentro e fora, tá? Porque a gente sempre fala hoje o futebol, a gente não pode pensar apenas no atleta ali, só aquilo ali, a gente tem que pensar num todo, tá? E esse cara, ele conhece, ele tem muito bem isso aí, dentro e fora do campo, né? Então, um cara altamente estudioso, cara que a gente tem, como eu falei, eu tenho um orgulho de ter feito parte acadêmica lá embaixo, no 6º ano, 7º ano, até o 9º ano, ele ficou lá conosco, tá? Eu tenho esse prazer enorme. Era goleiro, para quem não conhece, era goleiro. Era goleiro, ok? Mas, gente, aqui tem algumas coisas aí, antes dele chegar aqui, tá? Antes dele chegar, ele já até mandou uma mensagem para mim aqui. Lá na descrição lá do meu Instagram lá tem uma coisa para vocês verem, dá uma olhada lá, tá? Para que vocês me ajudem aí a gente caminhar mais e que a gente consiga realmente prosperar. Eu já falei que comecei meu 2024 bem, tô terminando bem ainda, já começando meu 2025 melhor ainda. Meu amigo Kleber, cara, eu conheci esse cara na Espanha, velho. Pô, Kleber, cara, abraço, velho. Nunca mais lhe vi, cara. Nunca mais lhe vi. Show de bola, Kleber. Pô, que é isso, cara, que é isso. Eu às vezes, quando eu tô aqui pelo Instagram aqui, eu vejo suas postagens, tá? Você com a família. E, pô, foi muito bom ter conhecido você, cara. Eu acho que... vamos embora pra Espanha? Vamos embora. Sei que a gente conversa, viu? A gente pode conversar aí, viu? Você tá no Brasil ou tá fora? Porque faz tempo que eu não falo com você. Você tá aqui no Brasil? São Paulo, né? Eu acho que você mora em São Paulo, né? Se você não... Ô, Kleber, e daquele pessoal, você tem contato ainda? Aquele pessoal que tava conosco lá na Espanha, você tem contato com eles? Teve um que veio pra cá, cara. Você usa a camisa do Ibis direto, né? Eu vejo. Ah, você tá em São Paulo. Ah, tá bom. Esse cara é viajado demais, viu? Pense num cara viajado. Diogo. Diogo Couto. Você perdeu o quê, cara? Você perdeu a camisa do Ibis? Faço não, né? Faço não. Eu não perdi a camisa do Ibis, não. Faço não. Ó, gente, né, o Otávio acabou de mandar uma mensagem pra mim aqui, tá? Ele disse que já tá entrando. E assim que ele entrar aí, a gente... Pô, obrigado, Kleber. Tô nesse novo projeto, tá, Kleber? Depois a gente conversa aí no direct aí, tá? Até pra você me ajudar também. Eu sei que você, pelo seu conhecimento que você tem aí amplo aí, você pode me ajudar, tá? Eu tô nesse projeto aí. E assim, mais uma vez, gente, vou falar com vocês. Perguntaram pra mim no direct por que eu estou só trazendo jogadores e treinadores. Tô dizendo, gente, eu tô falando isso agora porque é a coisa mais fácil de conversar com eles. Eu não tenho, porque depois que o campeonato começar, os caras viajam, os caras têm o tempinho deles que eles têm, programa de rádio, de TV, podcast, são várias coisas, então pra mim fica muito difícil ter o contato com eles, mas sim, tá? Assim que a gente
passar esse período aí, a gente vai abranger, como foi a ideia, tá? Outros temas, tá bom? Tá certo, gente? E ele chegou, viu? Chegou! Ele chegou aqui. Amigo, grande Otávio! Tudo bem, Ricardo? Como é que você tá? Pô, cara, eu tô feliz em te ver, cara. Faz Igualmente, tempo que a gente não igualmente. se vê. Faz tempo, a última vez eu acho que foi lá, acho que foi num amistoso, lá no Náutico. E faz É, tempo, acho que foi em 2000, acho que foi em 2019. Acho que foi em acredito que por aí mesmo. 2019. Foi 18, 19. Depois de sair o futebol, pra quem não conhece, né, Otávio, deixa isso, né, cara? Deixa a gente muito afastado das coisas. Consome muito a gente, né, cara? São vários caminhos, né, que a gente vai tomando, fora a demanda que é muito alta, né, a exigência de tempo, principalmente. Não tem feriado, não tem domingo, as folgas nem sempre elas se conectam, né, todas as pessoas do meio, que cada clube, cada equipe tem seu contexto, tem sua semana de trabalho. Então, por vezes a gente está sempre se acompanhando, né, pela tecnologia, redes sociais, contatos ali via WhatsApp, mas nem sempre conseguimos se ver de fato, né? E aí a tecnologia, mais uma vez, fazendo o seu bom uso, né, ela estreita e aproxima, né, e diminui essa distância, como agora a gente está tendo essa oportunidade aqui. Aí, Otávio, bem, a ideia tá, desse meu projeto é o seguinte, cara, é contar as raízes, né? Vocês vão lá porque só conhecem vocês ali dentro do campo. Ah, foi só Otávio ali na beira do campo. Mas, pô, onde foi que Otávio surgiu? Como foi que ele chegou aqui? Nesse patamar hoje, como eu estava falando pro pessoal aí, na base, para mim, você é um cara altamente consolidado. Eu acho que você tem trabalhado nas três camisas pesadas daqui, tá? E, inclusive, em uma delas você chegou a assumir, eu não sei se foram 2 jogos ou 3 jogos no profissional, Dois, dois, não é isso? dois. 2 jogos no profissional. E agora está aí, né? Em Alagoas. E assim, cara, eu falei para ele, pô, para quem não conhece a história, foi meu goleiro de futsal e goleiro campeão jogando a final. Titular na final, sendo titular na final. E então, Otávio, essa é a ideia do programa, é que você realmente fale aí, cara, da sua trajetória, até você estar aí hoje no CRB, das coisas que você vem fazendo, como eu vejo, estava observando, você participa muito do COFUT, que eu acho que é uma coisa muito importante. Eu participei do primeiro, que foi aqui em Pernambuco, depois não tive mais como ir, vou me organizar para ir a partir de 2025, começar a participar mais, me integrar mais. Mas, cara, fala aí, velho, fala de você, fala do Otávio. A turma que tá aí tá querendo só ouvir você, cara. Bom, Ricardo, eu acho que tendo esse tema principal aí desse teu projeto de raízes, né? Ninguém melhor do que conhecer a minha raiz do que você, né? Fui seu aluno e seu atleta na infância, lá em Rio Doce, na Escola Maria do Carmo. Então a gente sempre trabalhei ali desde cedo, né? Naquele sonho de ser jogador, de ser atleta. Confesso que nunca me dediquei como deveria, principalmente agora do lado de cá, tentando fazer entender, fazendo com que os atletas entendam o quanto eles precisam se dedicar, né? A gente para pensar assim no que a gente fez enquanto estava daquele lado e nunca fui um dos mais dedicados, não no sentido de não me esforçar, né, nos treinos, mas no sentido de abdicar, né? Eu nunca abdiquei das coisas. Nunca abdiquei de fim de semana, nunca abdiquei de estar com a família enquanto atleta, né? Então eu cumpria um mero protocolo ali de, os treinos são aqui, né? Vai ter jogos ali, vai ter uma competição ali, então foi muito disso. Então, não sei onde é que eu poderia chegar, também nunca fui dos melhores, sempre fui um cara que busquei ali cumprir com as funções. E virei goleiro numa lógica dessa de ser um cara de estar à disposição do grupo, né? Como eu falei, eu nunca me dediquei, mas eu sempre fui muito esforçado no sentido de
qual é a demanda que tem que ser cumprida aqui e agora? É essa, então eu vou. E eu me lembro que num treino a gente estava sem goleiro e ninguém queria ir pro gol. E aí eu falei, não, então não tem problema não, eu vou pro gol. E aí gostei ali, desenrolei bem e acabei assumindo essa posição ali, ali no mirim, no infantil ali, né? Aquela idade que a gente trabalhou, de futsal, né? E aí comecei a jogar, né? E aí virei titular numa final, como você citou aí, fomos campeões. Então, naquele período ali, eu pude vivenciar mais fortemente, né, o esporte, muito mais o futsal do que o futebol de campo, é claro, e é uma modalidade que até hoje eu admiro, gosto de parar para assistir, de acompanhar, porque me encanta muito, né, o futsal. A plasticidade, o quanto a técnica ela ainda é primordial, né? Claro que tem toda a tática, tem a questão física, mas a técnica no futsal é muito imprescindível porque ela consegue destravar muita coisa, né? Fazendo um paralelo com o futebol, eu ainda vejo a tática no futebol conseguindo minar muito uma questão técnica, porque daqui a pouco você tem um baita jogador, driblador, mas se você consegue daqui a pouco encaixar ali uma marcação, um sistema de marcação, de cobertura, você consegue diminuir esse prejuízo, vamos dizer assim, que esse jogador muito técnico pode causar, né? No futsal não, no futsal pela quantidade de jogadores ser menores, você não vai conseguir fazer muito isso, né? Pela restrição de espaço também ela existir menos, né? No futebol a gente tem um impedimento, no futsal a gente não tem. Então, o jogador que ele tem qualidade técnica, ele vai sobressair na maioria das vezes, né? No drible, num confronto de 1-1, enfim, num passe muito mais criativo, numa finalização, no mínimo espaço que existir. E foi numa experiência nossa, né, de numa competição, né, a gente ser da categoria, acho que sub-14, sub-15, eu acho, não lembro ao certo. E aí eram várias equipes nossas que iam disputar essa competição, aqueles torneiozinhos de fim de semana e tal, lá no Santa Emília. E aí você pediu para eu, como eu sempre fui um cara que me colocou como líder, como capitão nas equipes, e você pediu para eu comandar uma equipe de atletas pequenos, acho que sub-7 ou Tá, sub-8. E sabe, eu acho que tá dando oscilação. vê aí agora, Cardão, melhorou? Pronto, melhorou, melhorou, O melhorou. Wi-Fi estava oscilando aqui, eu botei no 5G. Não sei onde como é que Sim, tava mas aí a fala, onde é que parou, mas foi numa é, lógica dessa aí. Você pediu para eu comandar uma equipe de categoria menor, eu sendo atleta ainda, e eu gostei daquilo, achei massa, achei do caramba, consegui organizar os meninos ali numa partida, e aquilo ali ficou guardado na minha mente, né? E aí eu tive que fazer a troca de colégio, né? Colégio que eu era seu atleta aí até a oitava série, né? E aí nessa troca de colégio eu comecei a buscar. Você vai se aproximando ali do vestibular e tal, e comecei a buscar entender como é que eu faria para trabalhar com o esporte, né? E aí eu conheci o curso de educação física, fui começando a conhecer os caminhos até chegar nisso né, eu sempre fui muito fã de futebol, acompanhando futebol, né, praticante ali amador das famosas peladas. É, Então, fui traçando meu caminho muito totalmente direcionado para trabalhar com futebol, né? Então, graças a Deus, eu consegui. Entrei na faculdade, comecei a estagiar, e aí, em 2013, eu tive a primeira oportunidade de estagiar em clube. Antes disso, assim que eu passei na faculdade, eu lhe procurei, né, novamente, para começar a vivenciar enquanto professor, enquanto comissão técnica, né? E aí a gente teve aquele período ali no futsal, no futebol, né? Que o Maria do Carmo começava a compor ali, montar suas equipes, lá ali na Vila Olímpica. Depois a gente abrindo para fazer uma espécie de clube, né? E aí também a vinda, né, do professor Ney, que também contribuiu muito nesse processo. E muito, aí, no muito. final daquele ano ali, eu tive a oportunidade de começar a estagiar no Santa Cruz, em 2013. E desde então eu segui minha carreira nos três grandes clubes do Recife, né? Passei 6 anos no Santa, depois fui para o Náutico, fui para o Sport e voltei para o Náutico.
E agora eu estou aqui tendo a minha primeira oportunidade fora de Pernambuco, né? Eu sou nascido em São Paulo, mas desde o meu primeiro ano de vida eu moro em Pernambuco, criado ali em Olinda, Rio Doce, Maranguape, Paulista, né? Por ali, essas imediações. E desde 2023, né? Agosto de 23, eu estou aqui em Alagoas, no CRB, no Sub-20, desbravando aí, vamos dizer assim, pela primeira vez um clube fora de Recife, onde fui criado, né, e desenvolvido enquanto profissional, enquanto pessoa. Otávio, você passou nos 3 grandes que você teve aqui, né? Você teve uma oportunidade, e eu acho que é uma oportunidade ímpar, né, cara? Você assumiu o Náutico naquela situação que o Náutico estava. Eu acho que foi depois do Felipe, Foi depois ou foi antes do Felipe do Dado Conceição? Cavalcante. Foi depois do Dado, né? Isso, depois do Dado. O Felipe foi depois de você, não foi? Não, acho que depois de mim veio o Fernando Marchiori, eu acho. Felipe, que você fala O é o Felipe Marchiori. Conceição? É, o Conceição. Conceição, acho que foi um Ele ano antes, na Série B ainda, eu acho. foi. Pronto. Aí você teve essa oportunidade, né, cara, de você assumir um clube de camisa como o Náutico, né? No Clube Náutico Capibaribe, ex-campeão pernambucano. E seu clube, para quem não conhece, né, aquele clube que eu acho que você teve um prazer enorme de trabalhar, porque seu pai é alvirrubro, né? Seu pai é alvirrubro, ele torce pelo Náutico. Eu acho que você teve esse prazer enorme e eu acho que ele vibrou de todas as formas quando você assumiu o profissional. E aí, cara, você é diferente, né, não, cara? Você tá ali no profissional, base. Você viu assim, pô, tem algumas coisas assim que, pô, é diferente, velho. Cara, assim, eu costumo falar muito que cada vez mais o futebol ele está se tornando. O futebol antigamente ele era criado muito na lógica militarista, né? Onde os comandantes eles ordenavam e os comandados obedeciam, né? E cada vez mais a gente está indo para um futebol onde existe uma relação de trabalho, né? Eu tenho uma função trabalhista, tenho as minhas demandas, os atletas têm a função trabalhista deles, têm as suas demandas, existe uma hierarquia organizacional, né? Mas tudo ele tem que existir dentro do respeito, dentro da coerência, dentro da justiça, dentro da transparência, né? Então, eu me baseio muito nisso para gerir minhas equipes. E é claro que, à medida que as idades elas vão avançando, a autonomia do atleta ela aumenta, né? Porque a gente vai lidar ali na base com crianças, adolescentes, início da fase adulta, e no profissional a gente está lidando com adultos, né? Todo mundo tem seus direitos, seus deveres, suas responsabilidades, sua história de vida, sua visão de mundo, né? Então a gente precisa respeitar tudo isso, mas claro, a gente enquanto comandante e gestor buscar fazer com que todos estejam sintonizados no objetivo maior, que são os objetivos da instituição que a gente está defendendo. E não, claro, a gente vai buscando entender e a gente numa lógica de pouco tempo de trabalho, né? Porque foi um ambiente interino e temporário que a gente assumiu. A gente não pode de cara aí colocando todas as nossas ideias, todas as nossas vontades. A gente vai conhecendo o terreno e ir colocando as coisas em prática. Mas de cara eu busquei de apresentar pro grupo de atletas o quanto eu estava ali disponível para contribuir e o quanto eu tinha capacidade de contribuir com aquele momento, né? Para que os atletas tivessem confiança em mim, no meu trabalho e respeitassem, né, o conteúdo que eu estava ali para colocar dentro de uma lógica de coerência e conhecimento sendo apresentado para eles nas sessões de treino e no dia a dia até, né, a oportunidade dos jogos. Então, é claro que é diferente, porque o modo de agir, o modo de se relacionar é muito mais profissional, né? Muito mais direto ao ponto, é muito mais, vamos dizer assim, já uma rotina muito bem definida, né? Na base, a gente tem muito mais variáveis que daqui a pouco necessitam de uma maior adaptação no nosso dia a dia. É uma dependência maior da sua família, né? Os atletas de base, o atleta profissional, ele já é o dono, vamos dizer assim, o representante maior da família, geralmente. Na base, por vezes, às vezes, quando o atleta ainda não tem um contrato profissional,
eles têm algumas dificuldades de deslocamento, de presença de treino, né? O que no profissional não existe quase nunca, né? O atleta ele fica fora de treino quando ele, infelizmente, ele tem um problema pessoal ou por uma questão clínica, né? Uma questão clínica de departamento médico ou na necessidade de adaptação de carga de treino. Então, são esses momentos únicos que o atleta ele vai ficar fora de treino. Então, ele está sempre ali à disposição, né? Mas o mais importante é o processo de convencimento. E, assim, uma categoria sub-20, onde eu venho vivenciando desde o ano passado, ela cada vez mais está muito perto do profissional, sabe? O atleta hoje de 18, 19, 20 anos, que compõe majoritariamente sub-20, se ele não agir como um atleta já profissional, ele vai sofrer muito quando ele começar a pisar lá em cima. Então a gente já busca criar um processo muito similar, né, ao que acontece no profissional no sub-20. Né? E esse processo a gente teve conhecimento quando a gente teve durante 2 anos. Né? Eu, particularmente, tive 2 anos, né, na comissão técnica do profissional do Santa. A gente vai, graças a Deus, conhecendo profissionais da área, conversando. Então, isso tudo vai gabaritando a gente, né? Vai nos consolidando para que a gente consiga, né, lidar com esse tipo de ambiente. E durante as 2 semanas também tive muito apoio de todos os membros, né, que já eram existentes na comissão técnica do profissional, diretoria, gestores. Então, tudo isso também facilita o processo. Além de, no momento em questão, o elenco ter vários jogadores experientes, né? Tinha o Wagner, goleiro, o Souza, o Jael, o Vitor Ferraz, Denilson, zagueiro. Então, assim, atletas que você não precisa mais estar dando puxão de orelha, sabe? Atletas já consolidados, que são extremamente profissionais, até pela carreira que tiveram. Então, isso tudo também facilita muito o processo. Então, assim, a gente vai mostrando que a gente é capaz, né? Nas nossas falas, nas nossas atitudes, nos exercícios de treino, né? No conteúdo que a gente está querendo passar para eles ali. E isso vai ganhando, vamos dizer assim, credibilidade no processo para que eles confiem no que a gente quer, né, mostrar enquanto ideia de execução de jogo, né, forma de atuação e por aí vai. Né? Então, é tudo muito mais intenso, né, do que uma categoria de base. São 3 pontos que definem a vida de várias pessoas, né, um acesso, uma permanência, né, um mundo, né, um universo ali, o profissional, que todo mundo depende de si, né, mas no final todos acabam dependendo do que a equipe vai render em campo, né, porque tudo influencia nos processos seguintes. Então foram 2 semanas muito intensas, foram 2 jogos, né? E graças a Deus a gente conseguiu cumprir minimamente com os nossos objetivos, né? A gente teve 6 pontos disputados, conquistamos 4 pontos. Era um momento de baixa de confiança do grupo e a gente, graças a Deus, conseguiu retomar um pouco essa confiança do grupo. O grupo depois teve uma sequência legal, infelizmente não conseguiu a classificação para a fase seguinte, nem o acesso no ano, mas no momento a equipe estava mais próxima da zona de rebaixamento do que da zona de classificação, e a gente conseguiu aproximar a equipe para a zona de classificação e colocar ela de volta totalmente na competição. E ficou muito a gratidão assim, da confiança, né, dos gestores pelo meu nome e principalmente dos atletas, cara. Depois, quando eu voltei para a base, ainda permaneci no sub-20, né, sempre que dentro do centro de treinamento eu cruzava com os atletas, tinha muito respeito, né? Nas trocas de conversa, nos cumprimentos, né? Inclusive depois que eu saí do Náutico, encontrando um atleta ou outro que convivi naquela época, também um grande respeito, uma grande, vamos dizer assim, admiração de ambas as partes. Apesar de eu só uma segurada aí, ele vai voltar daqui a pouco, tá? O local que ele tá, né? Ele tá em Alagoas. Tá retornando aqui, tá? Bom, pessoal. Certo, Otávio? Tá certo aí? Acho que voltou, né? Aí você estava falando que você encontrou alguns desses atletas, né? Que teve um respeito mútuo, né?
Entre eles, isso é muito bom. Eu Isso. tinha, na vez passada aqui, retrasada, eu conversei com Edson Carlos. Você deve conhecer Edson Silva, né? E a gente nunca trabalhou junto. 2 vezes que eu tentei contratá-lo e não deu certo. Uma vez ele foi para o Novo Hamburgo e outra vez ele veio para o Veracruz. E assim, um cara que a gente nunca trabalhou junto, mas se conheceu através de outra pessoa. Mas, cara, aquele que você fala, ao respeito. Toda vez que a gente ia se enfrentar, ele vinha e falava comigo. Ele saía lá do meio do campo, vinha no banco de reserva e vinha conversar comigo. Então, cara, assim, a gente ganhou esse respeito, até eu agradeci muito a ele por isso. Por a gente nunca ter trabalhado junto, porque quando você já trabalha com a pessoa, fica mais fácil, porque você já teve o contato com essa pessoa, né? Fica até mais fácil a aproximação. Mas, é como você falou. E tu tocou num ponto aí, cara, muito importante, que é sobre comando e gestão. Isso é muito importante, porque a gente está ali, não sei quantos atletas tinham no elenco lá do Náutico, mas não é mínimo de 30, não é menos de 30. Você vai ter aí 35, 40 atletas, e você tem que gerir esse grupo de pessoas, deixar todos eles. Porque quem está jogando está motivado, né, cara? E os outros que não estão jogando? Quem está jogando está totalmente motivado, o cara está jogando. Aí você chegar e dizer, pô, e esses outros aqui? Você está falando do Náutico, onde você trabalhou ali. E assim, eu ouvi uma vez de uma pessoa que fez, pô, cara, eu não gosto de trabalhar muito com vários atletas. Aí, no mínimo, você precisa de quanto para você fazer um coletivo? Por exemplo, você precisa de 22. Dois goleiros, 11 aqui, beleza? Aí você faz o coletivo com 22? Fácil. Tá, ok. Aí vamos lá. Você está falando isso, mas porque você tem uma boa base. E se acontecer alguma coisa aqui, desses atletas aqui, de lesão, que acontece, lesão vai acontecer. Você vai poder buscar na sua base e colocar aqui dentro. Show de bola. E quem não tem? Não sei como está essa situação, Otávio, mas não sei se está acontecendo aí no Campeonato das Aspirantes, o brasileiro. Aconteceu e acabou em novembro, né? É sub-23, não é isso? Isso. Eu me lembro na minha época lá, que eu tentei jogar bola, tinha o aspirante fazia preliminar do profissional. O aspirante, acabava o jogo do aspirante, saía, a turma que já chegava cedo, o torcedor já era ótimo, o torcedor chegava cedo e queria ver as novas promessas ali. Pra gente era bom que a gente estava ali mostrando, o profissional estava ali vendo a gente jogar. Então, com o passar do tempo, isso acabou. Hoje, o atleta, você está aí no sub-20, mas eu me lembro que no esporte tinha muito tempo, acho que era Júnior Câmara, era o de transição, né? Era um sub-23 que tinha, que era uma equipe de transição. Porque assim, você pegar o sub-20 profissional hoje, você está falando, pô, já está começando a diminuir o espaço. Mas mesmo assim, eu acho ainda uma lacuna muito grande, cara. Não é não? Aí você Muito, pegar um muito. garoto, você pegar um garoto desse de sub-20, de repente você colocar ele aqui no profissional, eu acho muito bem. Eu acho que todas as equipes deveriam ter esse time de transição. Eu achei importante esse campeonato aí de aspirantes que a CBF fez. Eu só acho que poderia ser mais longo, estender mais. E hoje, assim, eles têm os problemas administrativos que eles sabem que é administrativo. Mas por que não retomar isso? As preliminares. Essas preliminares, eu não sei, você está mais dentro, vive ali mais dentro o pessoal pode dar um feedback melhor sobre isso. Mas assim, eu sinto essa falta, entendeu, sabe? E, pô, o torcedor aí vai chegar mais cedo, acho que pro clube é atrativo, porque o cara vai chegar mais cedo e já vai gerar alguma coisa para dentro do clube. E ele vai acompanhar ali a garotada, e a garotada vai começar a conviver com isso. Por exemplo, pô, o cara é um sub-20, o cara tá fazendo esporte Santa, esporte náutico, Santa náutico. Quando esse cara chegou aqui no profissional, ele já passou por tudo isso aqui. Então, acho que para ele já fica mais fácil. Assim, é meu ponto de vista. Não sei você como. Na base você tem essa. Você, pô, Ricardo, é assim, mas também, a gente também tem outra forma também de chegar. Então, Ricardo, realmente assim, é uma diferença muito grande do salto do sub-20 para um profissional, tá? E eu falo isso com tranquilidade porque eu busco muito estar enfrentando equipes profissionais
para criar uma exigência muito maior para os nossos atletas. Então, toda oportunidade que a gente tem de poder fazer um coletivo com um profissional, a gente fica muito feliz. Oportunidades de pré-temporada de fazer amistosa, a gente tenta fazer com equipes profissionais. Agora a gente fez recentemente com a equipe do CSE, daqui de Alagoas. Então, assim, tem situações que você vê que, pelo cara ser profissional, ter uma rodagem maior ali, ele tira muito mais de letra do que um atleta da base. E isso está geralmente conectado com tomadas de decisões ali no jogo, sabe? Às vezes o jogador de base, ele por ainda estar numa vivência menor, né? Ele não toma a decisão tão boa quanto o atleta do profissional que já tem uma bagagem maior e já passou por situações similares como aquela dentro do jogo várias vezes para amadurecer a escolha dele dentro do jogo, né? E então, assim, um campeonato sub-23 de alto nível, como um brasileiro de aspirantes, contribui muito com esse processo por causa disso. Porém, não só esse brasileiro de aspirantes sub-23, mas ter mais competições de qualidade na base de alto nível já ajudaria também muito, né? O brasileiro de aspirantes ele é muito restrito a 20 clubes, né? Os 20 melhores clubes do ranking da CBF. A Copa do Brasil, CBF, ela é restrita aos campeões estaduais e alguns vice-campeões. Então, os jogos de maior alto nível, eles são muito restritos, né? Nem todos os campeonatos estaduais pelo Brasil afora vai ter um nível de exigência técnico tão alto. E então o atleta ele chega no profissional com uma certa defasagem de experiência de alta qualidade. Então, por isso que a gente sempre vai ouvir. Ah, o atleta chegou no profissional, mas não está pronto. Ele nunca vai estar. Quem vai estar são os fora de série. Então, esse processo de conclusão da formação do atleta, ele vai acontecer no profissional. Só que, Nosso amigo Edu Capixaba aí, tá falando aí, falando com você aí. Grande Edu Capixaba. Grande Eduardo, um abraço. só que no profissional, o objetivo ele é outro. O objetivo ele é da afirmação. É o objetivo do teste. É como se fosse um vestibular. Né? Ele vai ser exigido em tudo aquilo que ele vivenciou antes. E aí, dentro da personalidade, dentro da autonomia, dentro do ambiente que ele vai estar inserido, ele vai conseguir responder ou não. Né? Um campeonato e ter uma categoria sub-23 ajudaria nisso, porque seria mais tempo de vivência para o atleta antes, né, de se firmar de fato no profissional. E quando o atleta bate os 20 anos ali, ou ele vira profissional, ou ele não vira. Né? Tendo a categoria sub-23, ele ainda vai ter mais 3 anos para isso. Né? Então, sem dúvidas, né, quanto maior vivência de qualidade ele ter até de fato se firmar no profissional, contribui para esse processo. Tá? Primeiro, é muito importante que a gente consiga fazer os nossos atletas desde lá de cedo, onde, claro, cada idade, cada categoria vai respeitar seus objetivos, né? O atleta de sub-13, sub-15, ele não pode disputar uma competição no mesmo jeito, com os mesmos objetivos, com a mesma exigência do que um atleta de sub-20, né? Isso a gente precisa ter muito bem elucidado para que a gente não atrapalhe e mate, né, possíveis talentos cedo. Porque daqui a pouco o atleta se frustra, se cansa de jogar cedo e ele não chega onde poderia chegar. E a gente ouve demais isso na nossa caminhada, né? A gente também precisa ter muito mais clubes com condições de propiciar essa vivência ao atleta, para que a gente não se restrinja a poucos clubes em cada cidade e cada estado que vá permitir um ambiente de qualidade para o atleta treinar, jogar, sabe? Quanto mais clubes tiver, mais absorção de atleta a gente vai ter. Aí em Recife, o Santa, o Náutico, o Retrô, o Sport, eles vão absorver ali por categoria, como você estava falando, em média 30 atletas. Né? É muito pouco. Então, quanto mais clubes tiver, mais garotos vão ser absorvidos e aí
cada um dentro do seu patamar de entrega técnica, de entrega tática, de entrega física, mas todo mundo vai estar no meio. E aí daqui a pouco um menino que ele não deslanchou agora, por ele continuar jogando, daqui a pouco ele deslancha um pouco mais à frente. E os ambientes de alta qualidade, né, os jogos, as competições de alto nível, elas credenciam muito o atleta para chegar num nível profissional de fato, né? E como você estava falando aí sobre a oportunidade da preliminar, né? A gente hoje tem um problema estrutural, né, envolve as estruturas dos estádios, os gramados, enfim, que atrapalha e limita um pouco essa atuação de ter uma partida prévia, né? A gente sabe que hoje vamos dizer assim, o critério de qualidade das federações, da CBF é muito mais alto. Então ela vai sempre prezar por ter as condições de jogo muito boas, né? Então ela vai querer que o gramado esteja impecável. Então um jogo prévio talvez não vá permitir isso. A questão de vestiário, a gente sabe de todo um protocolo de um jogo, então precisaria que o estádio tivesse pelo menos 4 vestiários para cada equipe envolvida, né? As 2 da preliminar e as 2 do jogo principal. A gente sabe que o protocolo de jogo hoje, a equipe chega pelo menos 1h30, 2 horas antes e faz toda a preparação prévia ali do jogo, né? Uniformização, preparação física, aquecimento, conversa, enfim, né? Então isso limita um pouco. Acho que a gente poderia estimular muito mais ter jogos em estádios, né? E nesses estádios a gente estimular a torcida do clube a estar presente. Então, se, por exemplo, o profissional jogar no sábado, que o sub-20, a base, o 17, o 15 jogasse no domingo, né? E fossem convocados as torcidas para ir, portões abertos, né? A gente sabe que me dói muito quando, por exemplo, eu vejo um jogo de base ter ingresso cobrado, né? E a gente vê em alguns lugares, alguns jogos, isso acontecer, sabe? Então isso limita muito o torcedor de estar presente. Ah, beleza, não, você quer criar um controle, pô, cria um ingresso e distribui, ou então abre acesso aos sócios do clube, né? E aí você estimula que os sócios, que o torcedor, ele que gosta da base, ele se associe, né? E cria daqui a pouco um plano de sócio voltado para a base, e todos os jogos de base vai ser aberto só para o sócio, né? Porque daqui a pouco ele não quer se associar para o profissional, mas gosta de acompanhar a base. E o valor daquele sócio ali, ele seja revertido para a base, sabe? Então tem inúmeras maneiras de você estimular que a sua torcida acompanhe sua categoria de base. E o mais importante é conscientizar que cada categoria vai ter seu objetivo, mas que todas elas estão passando por um processo que exige paciência e confiança, né? Porque o futebol ele é movido por desconfiança, sabe? A torcida ela está sempre um pé atrás. As pessoas que não estão envolvidas no processo elas estão sempre desconfiando que por que aquele atleta está jogando? Por que aquele treinador está ali? Por que esse diretor está aí? Então a gente precisa confiar um pouco mais, né? Se o desempenho ele não está sendo interessante ou satisfatório, que cobre a troca do profissional, a saída do profissional, né? Mas a gente tem que parar de desconfiar mais das pessoas que estão trabalhando ali no futebol, sabe? O futebol ele tem profissões sérias, né? Ele tem funções profissionais sérias e as pessoas estão ali para entregar o seu melhor. Se ela não está rendendo ou não, é outra história. Aí os gestores já avaliam, né? A torcida cobra. Daqui a pouco tá voltando. Pessoal, calma. Daqui a pouco ele tá chegando, tá? Voltou aí? Voltou. A gente tava falando sobre a confiança, né? Sobre que a torcida, né? Então, Tem que estar sempre desconfiada, né? a gente precisa cobrar mais no caráter técnico, né, dos profissionais. A gente ainda cobra muito o caráter pessoal dos profissionais envolvidos no futebol, sabe? Então, que se cobre se o cara está rendendo ou não. Cobre os gestores para que se tire, se troque, tudo bem, faz parte. Isso é ser profissional, né?
Mas você desconfiar da pessoa é algo muito sério. Uma pessoa que você nem conhece. Que geralmente a torcida não conhece quem é a pessoa que está ali representando, né, o clube trabalhando. Isso Então, mesmo. são vários profissionais envolvidos que se dedicam diariamente, muitas vezes sem folga, de manhã até de noite, perdendo fim de semana, feriados, e às vezes com dificuldades salariais ou ganhando menos do que deveria, né? Então, que as pessoas comecem a cobrar mais a questão técnica, o rendimento técnico. O trabalho não está bom, tem que melhorar isso, não está entregando resultado, beleza, faz parte. Mas cobrar questões pessoais, desconfiar, enfim, né? Isso é o que mais entristece, né? No nosso meio do futebol. Mas assim, para É finalizar aquela esse coisa, tópico, né, Otávio? Ah, tá, alguém tá pagando ali, aquele ali é de empresário, aquele não sei o quê, o treinador tá recebendo, rapaz, para botar aquele cara. Ah, eu já ouvi muito isso aí também. Isso né? também me deixava. Cara, você, como tu falou, tu fala da minha parte, dizer que eu sou um mau treinador é uma coisa. Agora, tu me chamar de mal pessoa, aí, opa, aí, tá? Você não me conhece, você não conhece a minha história. Então, acho que você chegar e dizer assim, pô, Otávio, tu é um mau caráter, pô, aí é demais, velho. Tu não conhece o cara. Mas, pô, Otávio, o teu trabalho não tá bom, velho. A gente vai, ó, pô, tem o treinador, não sei o que, o trabalho dele não tá bom, não sei o que. Como você falou, faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Vai da direção, avaliar, sentar e avaliar para dizer, pô, não, o cara tá. Vamos lá e vamos ver realmente se está certo ou não. Dentro do planejamento da direção também, né? Porque também a gente encontra muito diretor que é torcedor. E vai muitas vezes aqui e termina se atrapalhando no meio por causa disso. É, que às vezes não quer dizer que a torcida também não saiba. Sabe, conhece. Mas eu acho que a gente tem um planejamento e esse planejamento ele tem que seguir, porque ele vai ter os atrapalhos dentro do planejamento. Às vezes a gente contava com uma situação aqui e aconteceu outra. Faz parte. Eu acho assim também, eu concordo com você. Eu acho que falar da do meu lado profissional, beleza, pode criticar se você acha que eu sou um mau treinador, você vai lá, me tira, tudo bom. Agora aqui pro lado pessoal, eu acho que aí já sai das quatro linhas. Acho que daí não é dentro das quatro linhas, é dentro do ambiente de trabalho. Mas, Otávio, outra coisa assim é que aconteceu aqui com você tá indo para a Copa São Paulo, não é isso? Vocês Isso. viajam quando? Viajamos amanhã. Viaja amanhã. Rasteirinho Não, ou vai por cima? avião, mas vamos ter que pegar o trajeto de ônibus, porque a gente vai ficar na cidade interiorana lá do estado de São Paulo. Mas pelo menos vai por cima, né, cara? Já ajuda, né, velho? Porque pegar o rasteirinho ali é desumano, cara. É desumano. Até porque depois você vai ter que cobrar, né? É, Ah, eu fui, os caras têm que cobrar, né? Aí, sim, aí, enfim. Mas assim, aqui, não sei como vai ser aí, né? Porque os estaduais começam agora, dia 11. A isso. estadual aí também começa dia 11. E assim, Começa. a, a diretoria já falou para você, já chegou para você, que, ó, Otávio, você não vai poder contar com dois, três, quatro aí que vão montar aqui no profissional, vai pegar alguns meninos aqui do Sub-17. Assim, eles tiveram essa conversa contigo, porque alguns atletas profissionais vão estar de férias, né? O campeonato terminou agora, dia 14 de dezembro, terminou a Série B. Foi 14 ou foi 7? Foi 7, né? É, A Série B. acho que foi A, início do mês. a, Início a, do mês. isso. Terminou no dia 14, isso mesmo, no dia 7, uma semana antes terminou. Então o CRB foi até o dia 7 jogando, né? E os jogadores estão de férias, né? Eles estão em férias do time profissional e a competição já começa agora, dia 11. Então não tem como colocar esses caras. Parece que o esporte aqui vai fazer isso, não vai viajar com o time principal. Vai viajar parece que com o sub-17 e o sub-20 é que vai começar o estadual aqui, mas sub-20. E aí, eles tiveram essa conversa com você também, deixaram você bem tranquilo em relação a isso. Aqui, Ricardo, a Copinha agora ela é sub-21, né? Desde o pós-pandemia, né? Então, por exemplo, atletas que estão estourando a idade de sub-20, né, que são nascidos em 2020, 2004 e em 2025 já teriam 21 anos, ainda poderiam participar, né? Esses atletas, a maioria desses atletas é que estarão integrados ao profissional, e a gente não vai contar com eles na temporada. Aqui no CRB a gente sempre busca
trabalhar com um grupo jovem. Ter atletas de 17 anos já integrando o profissional, atletas de 16 anos já pisando, o profissional não, desculpa, o sub-20, atletas de 16 anos já pisando para treinar com a gente, né? Assim como também, constantemente, nossos atletas de sub-20 pisam no profissional para treinar alguns dias, né? Pisar lá em alguns momentos e, de acordo com o desempenho deles, eles podem ficar ou não por lá, né? Então, a gente já sabia que nesse período da Copinha, os atletas que a gente teria à disposição ou não. Então, de forma geral, todos os atletas que, teoricamente, a gente acreditou que ia contar, a gente vai poder usá-los na Copinha. Até porque, como a gente teve o aspirantes e a gente teve uma espinha dorsal que a gente buscou montar em 22, 21, 23 anos, então esses atletas acabaram agradando, graças a Deus, né, o seu desempenho e também vão permanecer no clube. O que talvez tenha contribuído bastante para que alguns atletas ali de 19 anos, 18, estivessem permanecendo com a gente para a Copinha, né? Eu diria até que a maioria dos clubes que estão realizando esse processo de ir para a Copinha com um grupo mais jovem são clubes que estão ali inseridos no processo da Série A, que, né, as suas férias ela acabou sendo um pouco mais longa em relação ao início do campeonato estadual, né, que é um início geral, nacional, para esse ano de 25, que é 11 de janeiro. A Série B eu acho que acabou ainda em novembro, porque, pelo menos aqui no CRB, o profissional se representou agora dia 26 de dezembro. E como geralmente cerca de um mês ali que tem as férias, eu acho que acabou no fim de novembro, eu acho. Não tenho certeza. E aí já se apresentou o grupo do profissional, os atletas que poderiam ir para a Copinha e que não vão por estar no profissional já estão lá inseridos, né? E os outros atletas estão aqui com a gente. Então, já nessa lógica de ter atletas mais novos, né, sub-17, 16 anos, trabalhando diariamente com a gente meio que antecipa esse processo para que quando chegue ali perto da Copinha, a gente não sofra muito com esses atletas que podem inserir no profissional durante a pré-temporada, né? Mas é uma prática costumeira, cada vez mais os clubes estão iniciando o ano com uma equipe mais de base, dando tempo maior para o grupo principal se preparar, né? Porque é uma sequência muito exigente de jogos durante o ano e Desumano, né, cara? chega a É ser desumano, desumano. né? E quanto mais você consegue dar uma base para o start do ano ali de preparação para ele seguir, é importante para consolidar, né, esses processos. Aí, aí tem essa categoria de transição, o Sub-23 aí do CRB? Fixa não, Ricardo. A gente tem dois momentos aqui durante o ano onde existe uma lógica de sub-23, que é no início do ano, existe a Copa Estadual, né, que é a Copa Lagoas Profissional, só que ela é paralela ao Campeonato Estadual. Então, o clube deixa o grupo principal, né, disputando o Campeonato Estadual, e o sub-20, com aqueles atletas ali mais jovens, que geralmente não estão jogando tanto, no profissional, a serviço, né, e à disposição quando há o encaixe tranquilo de datas ali para jogar essa Copa Alagoas, então acaba virando uma espécie de sub-23, né, no início do ano. E, né, agora com o retorno do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, e aí no ano de 24 a gente teve a oportunidade de participar. Então, acontecendo de novo em 2025, e a gente de novo tendo a oportunidade de participar, também será outro momento que o sub-23 será, vamos dizer assim, montado, né? Mas como a base de trabalho do sub-23 aqui no clube, ela é o sub-20, então a gente acaba tendo o nosso processo acontecendo e enxertando em momentos pontuais atletas com características de sub-23 e que geralmente são atletas da própria base do clube que estouraram a idade e ainda estão ali compondo o grupo principal sem um pouco de espaço, né, de jogo, de minutagem de jogo, e que ficam à disposição para jogar, poder ganhar minutos e poder também se mostrar à disposição para voltar e contribuir com o profissional.
Otávio, eu estava aqui vendo aqui, foi no dia 24 de novembro que encerrou a Série B. A Série B. E o treinador do profissional, Otávio, aí, vocês trocam ideias, ele é bem. Porque tem treinador contratado, tem treinador profissional que faz, não tem nem olhar para baixo, né, cara? Você já deve ter vivido muito isso aí. Mas tem aquele que olha, né? Eu acho que se não for a política do clube, acho que o Náutico é uma política, né? O Náutico, você tem que ter atleta da base inserido no âmbito profissional. É política. No esporte, no Santa, eu desconheço. Eu sei que no Náutico, você que esteve lá dentro, você pode dizer isso aí com mais propriedade. No Náutico é política, já no esporte, no Santa, não tem. A coisa que eu quero falar, tá, pessoal, é que tá no estatuto do clube, tá? Para depois vocês dizerem aí que não, tá no estatuto, então tem que colocar. Mas você já viveu isso, né, cara? De alguns treinadores, os caras não olham nem pra base, né, cara? Só quer trabalhar com jogador rodado. Diz logo, só quer trabalhar com jogador rodado. Não quer pegar nenhum melhor da base. E pra gente que é da base, e eles esquecem às vezes que eles foram da base também, né? Porque ninguém começa ali no pessoal, todo mundo começa na base. E assim, pra gente, assim, que eu também já fui de base, você fica, poxa, cara, o que é que a gente tá fazendo aqui pra esses meninos, né, cara? Aí, às vezes, você fica, pô, porque eles têm um sonho de estar ali. A gente está trabalhando para o sonho deles. Nós trabalhamos para o sonho desses meninos, eles estarem ali. Aí, de repente, chega assim, então chega um cara, o cara faz, pô, não quero ninguém não, eu quero só um time rodado, não quero esses caras. Como é que esses meninos se sentem, né? Eles se desmotivam. E aí você vem e aí tu começa um novo processo, né? Porque aí tu já parte da lado esporte já pro lado psicólogo. Porque vai ser a base da conversa. Aí agora, pô, calma, gente, as coisas vão acontecer, tudo no seu tempo, e aí vai. O que é que tu fala sobre isso aí, cara? Eu creio que você já deve ter passado essa situação, né? Se não passou também, é ótimo. Eu costumo falar muito assim que tudo tem que começar com uma questão institucional, né? O clube ele precisa estimular isso. Por quê? Porque o treinador do profissional ele tem muita demanda para, vamos dizer assim, ter tempo para parar e querer conhecer a base. Quando ele consegue se organizar ao ponto de conseguir fazer isso, é ótimo, né? Então, assim, o clube ele precisa ter pessoas que vão ajudar esse processo, que vão contribuir para que o treinador ele consiga conhecer a base e minimamente, né, recebendo informações, recebendo pontuações de atletas, daqui a pouco precisando de algum atleta para completar o treino, que um atleta da base que tenha capacidade, que está se destacando, possa pisar no profissional, e aí facilita o processo de conhecimento do treinador do profissional, né? Então, o clube ele precisa propiciar essa condição, essa estrutura, né? A gente não pode também assim só colocar a culpa no treinador que está vindo, está tendo que resolver várias coisas, tendo que fazer o time dele jogar, ganhar, porque se daqui a pouco ele não começar a ganhar, ele vai ser demitido, né? Então ele precisa receber essa condição também, né? Isso aí você daqui a pouco vai ter um coordenador, né, um técnico no clube que vai ajudar nisso, que vai ter um alinhamento com o coordenador técnico da base, ou se for um coordenador técnico geral do futebol, que mais fácil ainda, né? Porque vai estar atrelado aos dois departamentos. Você ter um departamento ali de informações, de dados, de análise, que troquem, né, essas informações, né, para ter ali um material de vídeo que demonstre ali as características dos atletas da base, ter um recorte, assim, vamos dizer, de melhores momentos, para daqui a pouco apresentar rapidamente assim para a comissão técnica do profissional. Pô, dá uma olhadinha aqui rapidinho, um videozinho 3 minutos, 4 minutos. Esse é um atacante da base, esse é um meia da base, esse é um zagueiro da base, né? Pô, legal e tal, vamos trazer ele aqui um dia para treinar com a gente, para ver como ele se sai. Então, o clube ele precisa estimular isso. Esse é o primeiro ponto. Não dá para a gente colocar só na conta do treinador, né? Graças a Deus, né, os treinadores eles entendem e quanto maior o tempo do treinador no clube, mais ele vai conseguir se inteirar do clube como um todo, e isso inclui o departamento de base. Então,
Quando o treinador ele chega no decorrer de uma temporada, é muito difícil, né? Quando o treinador ele passa pouco tempo no clube, é muito difícil, né? Então, se ele chega no início de um ano, na pré-temporada, né? Ou daqui a pouco chega no final de um ano, mas vira o ano para continuar no clube, então ele vai ter mais tempo para conseguir conhecer, né, os atletas da base. E eu digo muito aqui para o nosso lado, quando a gente está na base, de que treinador quer jogador bom. Então, que a gente consiga mostrar nossa capacidade e nosso valor. Isso a gente começa nos jogos da base, depois nas oportunidades que a gente tiver para treinar no profissional e, por último, nos jogos do profissional, sabe? Então, assim, se eu consigo... eu tive essas oportunidades e não fui absorvido pelo profissional, então vamos avaliar o que é que aconteceu de errado. O nível técnico do atleta não era satisfatório, ele não conseguiu entregar aquilo que a gente imaginava quando foi treinar no profissional ou quando foi jogar no profissional, porque a gente também precisa parar de, vamos dizer assim, dar uma de coitadinho, sabe, Ricardo? Eu sempre vou pela mão de não me apegar às desculpas. Por que aquele atleta não está sendo absorvido? Beleza, por esses motivos. Então eu vou trabalhar para desenvolver as soluções desses motivos que atrapalharam que o atleta não seja absorvido. E o outro ponto também é que nunca uma categoria profissional vai absorver 100% dos seus atletas de base. Vai absorver um percentual ali pouco, né? Pequeno, mas que a gente consiga fazer com que os atletas que não sejam absorvidos se destinem a outros cenários de continuação no futebol. Porque significa que o trabalho, mesmo que o atleta seja absorvido por outro tipo de contexto e patamar no futebol, mas que a gente contribui para a formação dele, para ele virar um atleta. Você falou aí a questão de absorver, né? Eu, agora há pouco, não foi só eu quem viu, foi até me mostrou, foi nossa diretora, sua ex-diretora, e continua sendo minha atual diretora, Andresa. Chefe, um abraço, tá? Ela tinha visto uma reportagem no Olheiros, foi com o André Maradona, João Maradona, é André Maradona, né? Foi do Ele esporte tinha ido João buscar Maradona. vai o que é? João Maradona. Pronto. Que ele tinha ido buscar um menino no Piauí, tinha visto um menino no Piauí, tinha levado aí para o CRB. Isso. Não sei se você fez parte desse processo. Passou até Não, no ele foi esporte na espetacular. categoria sub-17. E aí ele passou, ele ficou um período aí treinando. E assim, teve aí o motivo dele não continuar no clube. Foi mais assim, um lado, não foi técnico, pelo que eu observei e vi a pessoa falar, não foi técnico, não foi tático, ele até é um menino bem inteligente, tecnicamente ele é muito bom, mas foi mais do lado social, porque ele não falava muito, ele não socializava muito. A gente sabe que no futebol isso é muito importante. Você está o tempo todo integrado, está o tempo todo. Então você liga, ó, no jogo você tem que falar, você tem que conversar, você tem que falar direto dentro do jogo. Não adianta ter 11, 20 jogadores aqui quietos, porque a gente tem que conversar. E o jogo é falado mesmo, né, Otávio? O jogo é falado. Até porque, às vezes, dentro do campo, eles enxergam até umas coisas que a gente aqui fora, né? Ele vê alguma situação ali dentro, ali, que ele faz, não dá pra gente fazer assim, mas eu acho que se a gente fizer um pouquinho por aqui, eu acho que a gente aí entra no entendimento do jogo do atleta. E se eu não for um cara bem articulado, um cara que... Ele não vai perguntar para você, ele não vai chegar para você, o que é que está faltando? O que é que está isso? Conversar com um colega de quarto dele, chegar e, pô, velho, treino hoje, pô, será que eu fui bem? O que tava achando, entendeu? Eu acho que essa parte também. Para isso tem os psicólogos, né, Otávio? E trabalhar também esse outro lado, né? Aí ficou a questão, não sei se tem na base aí essa situação de vocês aí, um psicólogo, uma pessoa que vai trabalhar com um atleta de base, até porque tem alguns ainda que tem a mente Muricy Ramalho, né? Com a questão de psicólogo, É, né? A gente já aqui ouviu na essa base, entrevista há muito é, tempo aí, aqui na base a do gente professor Moisés. tem, né, uma psicóloga, a Dani, que busca fazer esse trabalho
extracampo, né, nessa vertente, né, com os atletas, realiza reuniões individuais, acompanhamentos individuais, reuniões Muito bom. coletivas, enfim, não só em momentos pontuais, né, mas durante toda a temporada, né, isso contribui muito com o nosso trabalho. Ela é Eu confesso que não funcionária do clube. é funcionário Ela é do funcionária do CRB. isso. Parabéns, CRB. Parabéns. Aqui o clube se preocupa muito com esse trabalho multidisciplinar, né? A gente tem psicóloga, tem nutricionista, tem odontólogo na base. é, então, até para, né, ter a chancela, né, de clube formador da CBF, é algo que o clube está dando entrada agora, acredito que em 2025 saia. Então, você tem que atender esses pré-requisitos, né? Eu confesso que não acompanhei esse processo aí, eu vi a matéria, né, e tal, depois a gente sempre vai ouvindo as histórias lá internamente, mas como era um atleta de avaliação da categoria sub-17, né, eu não acompanhei, né, mas a gente sabe que a cada vez mais no alto nível, né, a gente tem que conseguir entregar um atleta na sua maior completude, né? Então, por vezes aí, como foi citado aí na matéria, um processo de dificuldade de verbalização, né? Um processo de dificuldade de conexão, né? Entre os companheiros, talvez ali. E aí, às vezes, eu falo muito que não é só a avaliação do atleta em si, mas também a avaliação do atleta com outros atletas, né? Então, se você tem outros atletas na posição ali que estão num nível maior e que conseguem entregar sua maior completude, né, nas vertentes táticas, técnicas, físicas e comportamentais, né, ele vai sair na frente e o futebol, né, de rendimento é uma concorrência, né? Você não vai conseguir absorver todo mundo, né? Você vai ter ali dois ou três posições e, e que para tocar o trabalho ali, porque senão você não consegue realizar um trabalho de excelência, né? Se você tiver 60, 70 jogadores numa categoria de sub-20, sub-17, né? Sub-15, nas categorias menores ali, até um número mais elevado, né? Um sub-13, um sub-11, você consegue aí expandir esse número. Mas é isso, é assim, cada vez mais a preocupação com a formação integral do atleta, né? Para que caso ele não vire um atleta de futebol profissional, ele possa ser um cidadão com consciência, com cidadania, né? Entendendo seus direitos, seus deveres, e que possa seguir sua vida, né? Num rumo social interessante, digno, né? E que possa depois virar, né? Um amante do futebol com um pouco mais de consciência por ter tido a oportunidade de viver um pouco mais de dentro esse esporte. Um momento fofura aqui, tá, Otávio? Te amo, meu amor. Minha esposa aí, Renata. Te amo. Minha esposa, momento fofura, tá, gente? Mas, pô, Otávio, é isso aí, cara. Eu acho que o caminho é esse mesmo. Né? Às vezes a gente não pensar só no atleta, mas pensar no cidadão. Eu acho que o esporte é uma ferramenta, né? Que é utilizada. Eu não só digo o esporte, não digo só o futebol, mas todas as modalidades. É uma ferramenta que você tem que utilizar e mostrar para ele realmente o segmento da vida, né? Eu sempre falo assim, às vezes, Otávio, hoje em dia, para a gente conseguir algum atleta hoje é difícil, né, cara? Porque a gente não vê mais menino na rua, né, Otávio? Jogando assim, na rua. Não, não, hoje, até a sua época, acho que vocês viviam muito ali naquela quadra de Maranguape ali, né? Hoje em dia a gente não encontra mais essa garotada desse nível. De, E isso é preocupante, né? Deu uma queda aqui, tá? Voltei? Caiu aí, Otávio. Voltei? Otávio. Deu uma queda aqui, tá, gente? Como falou, ele tá no hotel. Então, tá ainda. Pronto, voltou? Voltou?
Vou? Voltei? Pronto, Otávio. Voltou. Eu tô bem legal aqui. Dá uma Pronto, pedindo Otávio, assim, desculpa, para Ricardo, resumir. porque assim, eu tô numa cidade próxima à praia e fim de ano, cara, tá lotado de gente. Então acho que a internet tá oscilando bastante pela demanda, sabe? Tá me fazendo inveja não, também vir pra praia, cara, porque tô aqui em Maria Farinha, eu sei que você conhece aqui. Tô aqui também, aqui em Maria Farinha também, tô com a família aqui. Mas, Otávio, eu estava falando, só para resumir, tá? É a questão hoje que a gente não encontra mais aqueles garotos jogando na rua. Né? A Perfeito. gente ou tá no society, jogando em campinho tapete, tá? Inclusive, hoje os campos daqui estão se tornando desse tipo, né? Você vai para Campina do Barreto, que você conhece muito bem, você já treinou muito o time do Santa Cruz ali. É, não encontra mais aqueles jogadores que driblam uma sandália, que dribla. Hoje em dia é difícil encontrar isso, né, cara? Na base, né, bicho? Cara, assim, a gente tá perdendo um ambiente de aleatoriedade para que o menino ele vá criando seu repertório, sabe? Porque por mais que a gente consiga. E aí, eu vejo muita gente falando sobre o campo de terra. Voltou? Voltou. Por mais que a gente Campo fale, de terra. a gente critique, mas não é só ser o campo de terra, entendeu? É ser um ambiente onde o menino ele vá por conta própria, onde ele conheça outras crianças, onde ele jogue com pessoas mais velhas, onde ele monte a sua equipe, onde ele, vamos dizer assim, sofra um pouco, porque daqui a pouco ele vai perder, vai ganhar, ele vai tomar pancada, ele vai chutar o chão, ele vai jogar descalço, ele vai jogar calçado, enfim. São, a riqueza que a gente tinha era essa diversidade de ambientes, de contextos que o menino ele passava. Ele jogava na rua, de asfalto, ele jogava na frente de casa, que era meio barro, meio asfalto. Deu Cada, aquela. cada super. Pronto, voltou. Botei. Então, assim, não é só o tipo de campo, né? É o ambiente, sabe? O menino, ele tem Uhum. que. A criança hoje, ela tem menos ambientes de autonomia para experimentar, sabe? É, E aí vão entrar várias questões sociais, né? Falta de segurança, é, urbanização das É isso mesmo. cidades, enfim. E aí você começa a ter um segmento muito mais forte, né? Que é a existência dos societies, das escolinhas, né? E aí a gente começa a ter também uma influência dos pais querer que o menino ele vá para uma escolinha para virar um atleta. E ele Uhum. não vai virar um É atleta na assim, escola. é assim mesmo. Ele vai experimentar o esporte ali naquela escolinha, entendeu? Só que aí, se o professor ele não fizer aquilo que agrada ao pai, o pai vai tirar ele da escolinha. E aí vai ser menos renda para o professor. Então a gente entra numa cadeia onde a gente, o fim de tudo, Pessoal, como o Otávio já explicou aí, tá? Ele tá na área de praia, tá? voltou? Voltou. Então a gente está numa cadeia, Ricardo, que acaba, no fim de tudo, prejudicando a criança Dentro do processo, né? dentro do processo, exatamente. Luxemburgo é que sempre tem essa coisa, né? Tá acabando, e tem que jogar no chão mesmo, tem que arrancar a cabeça do dedo,
tem que fazer isso, tem que driblar isso, tem que driblar aquilo, para a gente não perca a nossa essência, né? Exato. Esse esse é do futebol brasileiro. Eu me lembro que quando o Felipe Coutinho ele foi contratado para a Europa, e eu me lembro que não sei se foi para o Manchester United, eu acho, foi para o Arsenal, não me lembro. Acho que foi Não, para foi para o Inter Aston Villa. do Vasco, Não, mas agora eu me recordo do clube. foi para o Foi, que Inter de é Milão. Inter de Milão, pronto. Eu me lembro que contrataram ele, em uma das entrevistas foi, porque ele era rompedor de linhas. Ele era o cara que ele desequilibrava, ele pegava e ele conseguia solucionar um problema em curto espaço de tempo. E quando ele recebia aquela bola dele, ele conseguia, eu me lembro disso, que ele é um rompedor de linhas. Então, não era aquele rompedor que era sem a bola no pé, ele muito ágil, que ele ainda é. Gosto muito do Felipe Coutinho, gosto muito dele, acho que você saber utilizar ele bem ali, ele é um cara veio da Europa depois, pô, o cara já vem de outro mundo, já vem com outra visão de futebol, entendimento do jogo, porque eu acho que passa por tudo isso aí, né? É entender o jogo, entender aquela dinâmica ali, pô, tá começando a dinâmica do futebol, que é sempre dizer, hoje o time da gente vai jogar com 4-4-2, tá? Duas linhas de quatro. É um goleiro, duas linhas de quatro e dois. Eu digo, tá, gente, mas não é pebolim não, tá? O pebolim no totó é que ficam ali parados. Todas as variáveis, todas as movimentações. E a gente tem que entender quando a gente for atacar um espaço. E eu acho que a Europa trouxe isso muito bom pra gente, né, cara? Esse ataque, fazer com que consiga trabalhar para atacar o espaço. Acho que a Europa me proporcionou, isso foi muito bom, muito bom. Porque a gente é assim, né, Otávio? Jogador brasileiro é jogar. Dá a bola pro jogador brasileiro, cara, velho. Poxa, os caras vão longe, que os caras. Agora acho que ainda. Hoje já amadureceu muito, né? Pra época já tinha muita resistência. Mas hoje amadureceu muito, né? Questão de treino, né? Do tático, porque o jogador gostava muito de coletivo. Olha lá, bota 11 lado, 12 da bola e acabou. Hoje eles já não. Até porque eles querem progredir. Então, o tático hoje, você já faz menos coletivo, você trabalha o coletivo tudo na periodização, né? Você gosta muito do trabalho da periodização. Então, você já consegue montar seu trabalho ali para que você desenvolva a sua equipe, tanto tática como tecnicamente também, né? Eu acho que a gente precisa entender, né, as vantagens das coisas que a gente vai descobrindo, né? A gente absorveu muito a lógica de treinamento europeu, né, das periodizações, até pelas produções científicas que eles têm em comparação à nossa aqui no Brasil, infelizmente. Mas a gente não pode abrir mão, né, do que é a nossa característica, como você disse aí, que é o jogar, né? O brasileiro é A bom nossa jogar. cultura, né, cara? Exato. A cultura, né, cara? É a nossa cultura, velho. Então a gente não pode impedir que o brasileiro jogue, né? A gente precisa fazer com que ele entenda melhor o jogo para que esse jogar dele seja mais inteligente, né? Sem que ele perceba, né, situações vantajosas, né? Que ele tenha um olhar não só individualista de ele fazer o jogo girar em torno dele mesmo. Por quê? Porque cada vez mais o jogo está ficando coletivo pelo espaço efetivo de jogo, né? A gente tinha antigamente um espaço efetivo de jogo muito maior, né? As linhas eram mais distantes, né? Então, o jogo, ele tinha vários recortes individuais. Então, a técnica individual, ela sobressaía aquele atleta que era mais qualificado, né? Hoje, como o espaço efetivo de jogo está próximo, então a gente vai ter ali muitas zonas mais grupais, mais setoriais. Então, se o atleta não tiver a sua inteligência para contextualizar a sua qualidade técnica, ele daqui a pouco não vai conseguir ser efetivo, ser assertivo. Mesmo o atleta sendo qualificado, como eu falei um pouco anteriormente aqui. Daqui a pouco você tem um meia qualificado que, se você fechar espaços de passe, ele não vai achar passes tão vantajosos. Se você tem um extremo, um ponta driblador, se você colocar dois, três caras ali numa zona mais perto,
se ele não for inteligente de saber que ele vai atrair a marcação e liberar um companheiro e não aproveitar isso no tempo certo, ele não vai ser tão efetivo, né? Então, acho que essa é a grande mudança. E, para mim, esse é o grande desafio de nós treinadores no Brasil, né, nesse momento atual nosso do futebol. O quanto a gente vai conseguir equilibrar as ordens táticas, né, sem inibir o nosso atleta de jogar, né? E aqui eu não estou falando que tal tipo de situação inibe o atleta de jogar ou não. Todas elas, né, todas as demandas, elas podem ou não, né, inibir um atleta de jogar de acordo com as suas ordens, né? Se você passa uma demanda para um atleta que não vai potencializá-lo, que não vai fazer ele entender e compreender a lógica do jogo, ela pode atrapalhar, né? Mesmo se for, ó, pega a bola e vai para cima da marcação da hora, né? Eu posso estar achando que eu estou fazendo o meu atacante jogar, mas se ele for para cima da marcação toda hora e essa marcação tiver em superioridade contra ele, eu estou levando ele para um caminho que provavelmente vai ser de fracasso. Porque se ele Sim. conseguir passar por 2, 3 toda hora, ele é um novo Pelé, com todo respeito, né? E a gente sabe que isso é difícil, sabe? Então, assim, por exemplo, o Neymar, quando jogava aqui no Brasil, ele sobrava. Mas tinha alguns momentos contra algumas equipes que nem sempre ele conseguia resolver tudo. Porque isso faz parte do futebol. Um confronto individual no futebol, ele é 50% de chance de vitória para cada um, Pega 50. né? Então, assim, mesmo ele sendo muito bom em relação ao outro, ele começa nos 50% e ele pode aumentar isso até virar 100%, que é a vitória no confronto individual. E aí, como a gente está aproximando cada vez mais as linhas, as marcações elas ficam muito mais fáceis de ser dobradas, de se criar coberturas e por aí vai, né? Então, equilibrar as nuances táticas sem abrir mão de estimular os nossos atletas a jogarem o jogo, sabe? E uma coisa que eu me preocupo muito é que as minhas preferências de jogo, para o meu modelo de jogo, não sobreponham as características dos meus atletas. Eu não posso querer que um atleta faça algo só porque eu prefiro aquilo. Eu preciso que ele faça aquilo que é o melhor para ele em equilíbrio com as minhas ideias. Porque eu preciso potencializar o que aquele atleta tem de bom, sem deixar também de estimulá-lo para que ele desenvolva outras questões. Isso é muito importante. Eu sempre dizer que meus jogadores, né, ó, você tem duas opções. Você é lateral direito e volante. Qual é a sua origem? Ah, sou lateral. O volante é se precisar algum dia de. Não tem mais ninguém, eu sei que vou poder contar com você. Agora, diga a sua origem. Qual é a sua origem? Minha origem é lateral direito. Minha origem é ponta. Eu sou um cara muito. Já sou mais um meia. Eu gosto muito da. Eu comecei a jogar muito depois numa formação que tinha 5 homens no meio do campo ali, e aí às vezes fazia um 4-2-3-1, 4-3-3, dependendo de como eu jogava com os extremos aqui. Às vezes eu colocava um meia para fazer um extremo, para quando tem essa bola, ter esse cara que eu gostava muito de trabalhar a bola de um lado, para que eu girasse essa bola rápido para pegar o meu do outro lado, que era para eu poder fazer com que ele fizesse um para um. Porque esse meu de cá ele não ia, se eu fosse um para um com ele aqui, ele ia perder todas. Mas quando eu botava a bola no pé dele, que ele jogava, eu digo, agora tu vai jogar aqui, para tu abastecer o cara lá do outro lado. E geralmente isso dava certo em alguns jogos, que era um recuo, como falou, é a tática, é a estratégia que nós temos ali no momento para tentar tirar com esse encurtamento de espaço. Vamos jogar um futsal aqui no reduzido aqui, 4 contra 4 aqui agora, para depois que a gente passa essa bola girando aqui por dentro, para ela chegar lá do outro lado, ou por cima aqui, para que a gente pegue esse cara aqui no 1 para 1, porque ele no 1 para 1 ele é muito bom. Como tu falou, vai começar no 50-50, mas sabe que ele vai chegar no 100, porque ele é muito bom para esse tipo de cara. Eu acho que Neymar, como tu falou, era isso que fazia belíssimo. Quando ele pegava a bola no 1 para 1, o cara já tira o chapéu, vai embora, sabe que ou dobra, porque se não dobrar, tchau pro olho. Um cara de alto nível. Otávio, meu amigo, papo quando é bom, coisas acabam, né, cara? Pô, velho. Cara, foi um prazer enorme
de ter falado contigo de novo. Viagem de que horas amanhã? 12h50 o nosso voo tá decolando. Vamos para Guarulhos? A gente vai para Viracopos, em Campinas, e de lá a gente pega o ônibus para a cidade de Tupã. Vai para Campinas. Estreiam quando na Copinha? Estreamos dia 3 de janeiro contra o Água Santa. Nosso grupo é Água Santa, Brasiliense e o clube sede, né, o Tupã. A gente joga sempre, joga 2 dias, depois joga de novo, né? São 3 jogos na primeira fase. Tá bom. Não esqueça de mandar o link dos jogos aí não, que eu vou acompanhar aqui, tá? Pode Tá bom? E quando deixar. você estiver aqui, em Pernambuco, cara, vamos marcar aí pra gente se encontrar aí. Não lembro que é outro. Não, eu ainda teve outra vez que a gente se encontrou, cara, em Maranguape, me lembrei agora. Eu tava indo pra um lugar, você tava vindo no meio da rua. Verdade. Eu acho que fui visitar meus pais, eu agora não moro mais lá nas minhas origens, né? Graças a Deus aí a gente está em outro local, mas sempre tá por lá visitando meus pais. Então, quando eu estiver por aí, quando eu tiver umas férias, né? Desde que eu cheguei aqui no CRB, eu não tive, vamos dizer assim, um tempo grande de recesso, porque graças a Deus, muitas competições, né? Algo que me agradou muito, né? Aqui em Maceió. Desde que eu cheguei, sempre teve uma competição atrás da outra. Então, estou há 1 ano e meio aqui e só tendo um pouco de dias de recessos, né? Coisas de rápidas ali, semana, 1 semana, 10 dias, 5 dias, um fim de semana. Mas sempre que dá, a gente está indo por aí, rever a família, rever a esposa, para a gente sempre manter o contato firme, né, com as pessoas que compõem, né, nossa vida. Mande um abraço aí pro pessoal do Maria do Carmo, que eu sei que vão me cobrar. Andresa, Júnior, André ainda continuam lá, tá? Manda aí da professora. Thaís estava aí, não sei se ela estava por aí ainda. Tá, Thaís Figueira, professora de matemática, não foi isso? Era professora de matemática, né? Isso. Mas manda um abraço aí, Otávio, o pessoal do Maria do Carmo aí. Não, um grande abraço à Escola Maria do Carmo. Eu diria que foi a instituição que me formou como pessoa, porque foi onde eu passei o maior período, né, escolar. Sempre foi uma escola muito pautada em valores, em organização, em conhecimento, principalmente na relação, né, com pessoas, professores, os gestores, né, e isso passava para a gente, né, os alunos, onde até hoje eu tenho grandes amigos que foram formados na época de escola. E isso tudo só acontecia porque era uma escola que propiciava muito isso, né? Então, eu fico muito feliz. Inclusive, hoje meus pais moram, né, numa casa que é colada com a Escola Maria do Carmo, né, as costas da escola. Então, Na rua de trás, né? na rua de trás, exatamente. A gente, onde sempre morou, né, se mudou mais recentemente para essa casa e eles moram lá. Ainda passei um período lá com eles antes de me mudar para morar com a minha esposa. E aí são os caminhos da vida, né? Então, hora ou outra eu escuto, quando eu estava lá, eu escutava o sinal assim da escola, né? Os movimentos, né? Os alunos passando assim fardado. Então, a gente sempre tem muito orgulho de ter feito parte dessa história. Inclusive, né? Vou cobrar aqui oficialmente. Já vi muitos vídeos de ex-alunos lá falando sobre o colégio, 45 anos. Estou esperando chegar o convite para mim, tá? Só isso que eu digo. Vou mandar para Mas a direção da escola. Vou mandar para a direção da escola. Não se Mas preocupe, não. eu tenho muita alegria podido ter participado, né, e ter recebido toda a educação que a escola propiciou para a gente. Então, um abraço grande para a Andresa, para Júnior, para todos, para nossa querida eterna diretora Maria Augusta, né, que está sempre lá no céu nos guiando e torcendo por nós. A escola tá tão mudada, cara, tá tão boa, cara. Tem quadra agora. Eu vejo, eu acompanho tudo. Tem quadra, cara. Tô treinando na minha quadra lá, ó, tranquilo. Naquela época tu ia lá para aquele sol ali de Maranguape. Pois é, se ralar na quadra, naquele sol. Mas é isso mesmo. Mas
Cara, foi bom, não vou mais atrapalhar. Amanhã vai dormir, vai descansar. E amanhã tem essa. É próximo, tá morando perto tem um CT, né? É na Pajuçara, o CT é? O CT é o CT da Pajuçara, né? Na Pajuçara? Não, não mais. Desde 2014, eu acho, 2016, o Vou ver CT do como eu CRB, tô atualizado. ele fica em Barra de São Miguel. Inclusive a cidade que eu moro, né? É a 40 quilômetros de Maceió. Eu moro aqui nessa cidade, fico a 10 minutos do CT. Eu optei por morar aqui pela facilidade logística do trabalho. É uma cidade de veraneio, né? Como eu falei, essa época de fim de ano é bem movimentada aqui. Costumeiramente ela é bem calma. Então aqui é muito trabalhar durante o dia, chegar à noite em casa, descansar. Cidade bem tranquila, propicia bastante a gente focar bem aqui no nosso trabalho e graças a Deus está dando certo. Bom, já vou dizer pra minha esposa, quando ela quiser ir pra Maceió, já vou dar essa dica. Ela diz, ó, Otávio me deu uma dica, vamos embora, Cidade vamos pra lá. boa, praia bonita. Otávio, prazer, cara, ter falado contigo. Vai descansar. Vou acompanhar os jogos de vocês aí na copinha. Sempre estou falando pra vocês, manda o link. Às vezes a gente tá na correria e termina esquecendo. Mas você manda o link aí que eu puder acompanhar, eu irei acompanhar. E quando você retornar aqui a Pernambuco, o convite está feito. Inclusive, estou me organizando para outra situação aí também, tá? E aí eu gostaria também de contar com você, quando você tiver, quando você conseguir tirar férias, né, cara? Quando o cara não consegue tirar férias, porque o cara tá trabalhando muito, tá bem, Graças viu? a Deus. Tá bem. Um abração, Ricardo. Mais uma Tá, vez, honrado com o convite. Conto com a gente. tá bom, eu quero agradecer aí ao CRB aí por ter cedido Otávio aí por esse instante aí com a gente. Tá bom, Otávio? Um abraço, fica com Deus. Valeu, valeu. Boa noite a todos, pessoal. Bom, pessoal, foi isso aí. O papo de hoje foi com Otávio Augusto, técnico do Série B da categoria Sub-20, que amanhã vai estar, ó, por cima, hein? Não é aqui embaixo não, por cima, ó, viajando para a Copa São Paulo, tá? Então, boa sorte aí ao CRB e ao técnico Otávio. Tá bom, gente? Amanhã estaremos curtindo o nosso fim de ano. Dia primeiro também, mas dia 2 ou dia 3 teremos alguma novidade. Tá bom, gente? Um abraço. Abraço a todos. Fica com